Então, bom dia a todos, tá? Deixa eu adicionar aqui a Tayane. Enfim, bom dia a todos. É muito bom estar com vocês novamente. E vamos... A Ana Júlia não vai poder vir hoje porque ela foi consultar, tá? Ah, tá. Tranquilo. Então, vamos dar continuidade na aula da semana passada, né, galera? Estávamos falando sobre a história do Brasil, ok? Falando mais precisamente nesse período colonial, tá? Nessa fase do Brasil colônia, em que nós temos a União Ibérica, tá? Então, como eu já tinha explicado na aula anterior, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá o positivozinho aí, likezinho aí. Muito bem, como eu já tinha explicado na aula anterior, é importante que nesse período do Brasil colônia, a gente divida, né? Faça uma divisão de algumas fases, porque assim fica melhor para que vocês possam compreender. Por exemplo, nós temos aquela primeira fase do Brasil colônia, em que nós estamos com as capitanias hereditárias, né? Com aquela administração, o primeiro tipo de administração portuguesa, com a questão da cana-de-açúcar chegando no Brasil. Essa segunda fase que nós estávamos discutindo na aula passada já é a fase das invasões. Falei para vocês das invasões francesas na região do Rio de Janeiro, né, a França Antártica. Falei das invasões francesas na região do Maranhão, que é a França Equinocial, e comecei a falar sobre a invasão holandesa no Brasil, na região da Bahia e posteriormente, né, na região de Pernambuco, onde eles irão mesmo se estabelecer, certo? E tudo isso, essas invasões, e principalmente a invasão holandesa, só ocorreu, né, devido à questão da União Ibérica, né? E falei um pouquinho sobre a União Ibérica, nosso tempo estava acabando, e hoje eu só vou complementar e falar sobre a questão da invasão holandesa e seus impactos, certo? Para quem quiser acompanhar no livro, fique à vontade. Então, você já sabe o nosso estilo de aula, qualquer coisa coloca aqui no chat, ou então pode fazer a pergunta que eu estou aqui para responder, certo? Então, vamos lá. União Ibérica. Como eu havia dito na aula passada, né, nós tínhamos um rei, que era o rei português, Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele irá para a região do Oriente, mais precisamente por um lugar chamado Alsácia-Quibi, lutar contra os muçulmanos, lutar contra os mouros, tá? E nesse momento, por lá ele desaparece, né? Inclusive, eu acho que na aula passada alguém falou alguma coisa relacionada à lenda de Dom Sebastião, né? Que ele é encarnado num touro, né? Num touro com uma estrela na testa. Enfim, isso aí foi uma lenda criada posteriormente após o desaparecimento desse rei, que era um rei português considerado muito bom, né? Perante os seus súditos. Então, Dom Sebastião, após o seu desaparecimento, ele ainda continuou, né, sendo muito venerado pelos portugueses. Então, qual vai ser o grande problema do trono português? Quem irá governar Portugal? Haja vista que Dom Sebastião não deixou herdeiros. Então, o trono momentaneamente cai para a Igreja Católica, que colocará um bispo, que é seu tio, né? É o Henrique, se não me falha a memória, o Dom Henrique, que é um bispo. Entretanto, quem vai assumir o trono mesmo é Dom Felipe, que é o rei espanhol, alegando que ele é o parente mais próximo de Dom Sebastião, primo de segunda geração de Dom Sebastião. Então, a Igreja Católica não vai se opor a isso, porque ambas as monarquias estão na Península Ibérica e são católicas. Então, ela imagina que, apoiando Dom Felipe, rei da Espanha, assumiu o trono do reino português, consequentemente, não só a Península Ibérica iria se fortalecer, mas o catolicismo por completo
iria predominar naquela região, que ainda tinha, né, muita influência dos mouros, ou seja, dos muçulmanos. Haja vista que a Península Ibérica passou, né, um bom tempo ali na Idade Média sendo dominada pelos muçulmanos, e isso era algo que os cristãos não gostavam, dessa influência do Oriente, certo? Então nós temos a União Ibérica, 1580, nós iremos começar a unificar os reinos, tá? E qual é a importância dessa União Ibérica para a história do Brasil? A importância da União Ibérica, que vai de 1580 até 1640, tá? É o fato de muitas modificações econômicas e estruturais dentro do nosso território. Né? Em tese, né, em teoria, o Brasil passa a pertencer à Espanha. Então, a Espanha, naquela altura do campeonato, né, na virada do século XVII para o século, da virada do século XVI para o século XVII, né, no caso 1580, 1590, ela está mais preocupada com o seu comércio oriental, tá? Está mais preocupada com a América Central, está mais preocupada com a concorrência da Inglaterra do que com a região brasileira. Então, esse período é um período em que, tecnicamente, várias regiões do Brasil elas acabam ficando um tanto mais livres em relação à questão das pressões que tinham no período em que Portugal possuía o controle completo do nosso território. Então, como eu posso explicar de forma mais simples para vocês, a Espanha ela estava com problemas com a Inglaterra. Felipe II ele tem a esquadra espanhola que tem que concorrer ali, que tem que se manter forte perante as embarcações da Inglaterra que estão crescendo. A esquadra marítima, né, inglesa está cada vez mais forte, querendo dominar territórios. Inclusive, a rainha Elizabeth I acaba de enviar embarcações para a região da América do Norte, né, dos Grandes Lagos, a região de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, está ocorrendo o processo das expansões tardias, ou seja, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá? Que a Inglaterra e a França estão ali fazendo concorrência com a Espanha. Então, Felipe II não quer isso. Claro, evidentemente, a arqui-inimiga de Felipe II era Elizabeth I, ok? Então, ele, dessa forma, a monarquia espanhola acaba deixando os interesses em relação ao Brasil de lado, tá? Isso possibilita o quê? Isso possibilita que as pessoas que vivem dentro do território brasileiro busquem explorar outros territórios por conta própria, né? Busquem andar pela região sertaneja do Brasil e sair da região litorânea da qual eles permaneciam desde o início do processo de colonização, tá? Então, todo mundo crê que o processo de expansão territorial do Brasil, né, ele é consolidado no século XVIII, né, através das bandeiras, né, dos bandeirantes. Mas desde o período já da União Ibérica, os habitantes do território brasileiro se sentem mais livres para trafegar para ir em outras regiões da região central do Brasil. Aí vocês devem estar se perguntando, por quê, professor? Ora, porque nós agora pertencemos tanto a Portugal quanto à Espanha. Então, aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, teoricamente, desapareceu. Então, eu não preciso mais respeitar as limitações do Tratado de Tordesilhas. E vocês, né, tem aí no material didático de vocês, no livro, vocês podem observar que o Tratado de Tordesilhas dividia a região brasileira. Então, metade do Brasil pertencia à Espanha e a região litorânea pertencia a Portugal. E através do Tratado de Tordesilhas, né, antes da União Ibérica, eu, colono
brasileiro ou português, eu era proibido de atravessar essa linha imaginária. Por quê? Porque já era território espanhol. Mas agora, como tudo pertence a uma só coroa, pronto, eu não tenho por que respeitar essas limitações de fronteira, ok? E é interessante, porque a gente percebe que a União Ibérica ela é impactante nesse processo de construção do nosso território. Então, nosso território se limitava nessas 14 capitanias hereditárias na região da faixa litorânea, e as pessoas vão começar a adentrar as regiões mais centrais do Brasil, certo? Outro fator interessante é a invasão holandesa, né? Também já havia começado a comentar isso na aula passada. Por que a Holanda invade o Brasil? Para Portugal investir na questão da cana-de-açúcar, pede financiamento para os holandeses, tá? Isso quando? Lá em 1535, 1540, né? Ou seja, 30 anos, 40 anos antes da União Ibérica. Por que Portugal fez isso? Porque Portugal não tinha condições financeiras de arcar, tá? De arcar com a construção dos engenhos, tá? Com a plantação da cana-de-açúcar aqui. Então, pede financiamento para os banqueiros holandeses. Então, antes da União Ibérica, Portugal e Holanda tinham uma aproximação econômica de traços econômicos muito interessante, muito importante. O fato é que a Espanha não se dá bem com a Holanda por vários fatores, né? Fatores esses que vão desde questão de lutas territoriais até monopólio econômico, né? Eles ficavam disputando os mesmos territórios, eles ficavam disputando os mesmos caminhos marítimos, né? A Espanha queria dominar províncias holandesas, a Holanda queria ser independente em algumas regiões da Espanha, então eles não se dão bem. A partir do momento da União Ibérica, que o Brasil passa a pertencer a Filipe II da Espanha, a primeira coisa que Filipe II da Espanha faz é separar, né? Separar a economia da região brasileira da economia holandesa, tá? Ele acaba fazendo com que os brasileiros que produzissem a cana-de-açúcar, né, que trabalhassem com a cana-de-açúcar, não mantivessem mais contato com a Holanda, certo? Ok? Então, isso também vai gerar uma crise muito grande, que vai culminar na invasão holandesa. Lembrando, nós temos duas companhias de comércio na Holanda, tá? A Companhia das Índias Orientais. Qual era o objetivo da Companhia das Índias Orientais? Era justamente explorar territórios do Oriente, tá? E nós tínhamos a Companhia das Índias Ocidentais, que era justamente explorar, né, as terras do Ocidente, ou seja, do nosso lado do planeta. E o responsável pela Companhia das Índias Ocidentais, naquele momento de invasão do Brasil pela Holanda, era um camarada chamado Maurício de Nassau, tá? Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau, ele é o responsável por esse processo de invasão, tá, dos holandeses no território brasileiro, certo? Então não esqueçam, é importante que vocês lembrem, Maurício de Nassau, ele é extremamente importante. Por que Maurício de Nassau é importante, professor? Porque Maurício de Nassau, né, ele é calvinista, e aí a gente coloca a questão da religião no meio de tudo isso, tá? Os calvinistas eram protestantes, certo? E boa parte dos holandeses são protestantes. Então, o que vai acontecer com a região de Pernambuco? Vai acontecer que na região de Pernambuco, né,
nesse momento de invasão dos holandeses, ela passa a ter uma cultura diferente em relação ao resto do território brasileiro. Tá? Uma cultura que vai quebrar aqueles dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os holandeses são protestantes, são calvinistas, tá? E João Calvino, né, o fundador da doutrina calvinista, ele era um burguês. Então, os princípios da religião calvinista são princípios que envolvem os interesses econômicos da burguesia, ok? Quando formos estudar também Reforma Protestante, iremos falar sobre isso. Então, eles têm uma questão de progresso consigo, progresso econômico, né, de transformação urbana. Então, logo assim que a Holanda invade o território de Pernambuco, eles começam um processo muito interessante de valorização econômica da região, tá? E principalmente de valorização urbanística, né? De reconstrução da cidade, né? De calçamento das vias, tá? E também uma questão de valorização cultural. Então, vai vir alguns pintores da Europa, né? Para poder retratar esse Brasil, essa parte do Brasil que passa a ser chamado de Brasil holandês, ok? Então, as pessoas que habitavam ali a região de Pernambuco, elas vão apoiar, inclusive, essa invasão, porque os holandeses eles não irão, né, trazer prejuízos, mas muito pelo contrário, eles vão até ceder empréstimos, até ceder empréstimos para quem? Para os cafeicultores, não, perdão, os açucareiros daquela região, né, os latifundiários daquela região, a pequena burguesia que ali vive. Então vejam só o quanto é interessante observarmos essa questão da invasão da Holanda no território do Brasil. Chega uma nova religião, né, que é a religião protestante, o calvinismo. Chega um fortalecimento econômico através do financiamento que os holandeses irão prestar aos latifundiários daquela região. Nós temos, né, uma questão urbanística, a cidade de Recife vai ser toda reformada, né, o porto vai ser todo estruturado, e nós temos, né, uma questão cultural, né, o Brasil, né, passa a ser retratado, essa parte do Brasil passa a ser retratada de forma diferente do que havia, né, sido retratada nos anos anteriores, com aquela pegada sempre ligada à religiosidade da Igreja Católica. Dessa vez não, os pintores, né, que vêm através das caravanas das companhias holandesas, eles vão retratar o Brasil, a região brasileira, de uma forma mais realista, né? Explorando a questão da flora e da fauna, mas de forma mais realista, não de uma forma tão romantizada religiosamente, quase não sai, como os portugueses. Ok? Certo? Dúvidas por enquanto? A importância, né, da chegada dos holandeses no território brasileiro, compreenderam isso? Se eu fizer uma pergunta aí valendo 3 pontos, vocês vão saber responder? Certo. Ok, tranquilo. Então vamos dar continuidade. Ok? Beleza? Ainda seguindo essa desdobramento, né? Para concluir. Tá bom, tô assim, 3 pontos. Tô brincando, né? Ainda seguindo esse desdobramento da invasão holandesa no território brasileiro, quais serão as consequências que isso irá trazer? Eu já falei, né, das consequências positivas, já citei todas. Agora, como isso irá terminar, né? Como será o desfecho final da invasão
dos holandeses no Brasil. O desfecho final vai ser da seguinte forma: eles vão passar, né, essa temporada aqui no Brasil, ok? De 1637 até 1644, né? 7 anos aí Maurício de Nassau vai estar no governo das companhias das Índias Ocidentais, ok? Como eu já disse para vocês, né? Nós teremos até tudo isso implantado: economia, questão religiosa, né? Mudança de cunho cultural. O problema é que a partir desse momento nós vamos ter a Holanda, na verdade, ela vai encontrar algumas dificuldades para se manter gerenciando o território brasileiro. Então, Maurício de Nassau ele vai ser trocado por uma junta de outros governadores holandeses que vão vir para o território do Brasil governar. Ou seja, eles vão substituir o Maurício de Nassau por outros governadores, por outros holandeses que serão enviados para cá. Por que isso? Porque a Holanda, né, o governo da Holanda, acusa Maurício de Nassau de favorecer demais os brasileiros, né, cedendo muitos empréstimos, e os burgueses, né, a pequena burguesia brasileira acabava não pagando esses empréstimos, acabava criando um déficit, ou seja, um problema econômico para a Holanda. Então, eles acusam Maurício de Nassau de má administração do Brasil holandês, ou seja, dessa região aí de Pernambuco que era dominada pela Holanda. Juntamente com isso, né, é o término da União Ibérica, né? Então, na medida em que temos esse desgaste do governo de Maurício de Nassau dentro do Brasil, a União Ibérica estava chegando ao fim, né? O que ocorre para a União Ibérica chegar ao fim? Filipe II ele vai, né, ficar fraco na sua gestão na Espanha, e uma família portuguesa, juntamente com o apoio da burguesia de Portugal, vai assumir o poder. Que família é essa? A família de Bragança. E é importante que vocês destaquem isso aí, ó. Dinastia de Bragança. Por que a dinastia de Bragança? A dinastia de Bragança é a família, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ou seja, novela das 6, tá? Então, a família de Bragança ela é importante porque ela vai ter um papel importantíssimo na história do Brasil. É dela que vai sair os próximos representantes portugueses dentro da região brasileira, né? Que no caso eu já destaquei Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas também tem Dom João VI, ok? Então, os Braganças, eles são nobres portugueses que irão ter o apoio da burguesia de Portugal para eles restaurarem o trono com um português, tirando assim os espanhóis da liderança de Portugal e rompendo, ou seja, acabando com a União Ibérica. Então, esses dois fatos acontecem basicamente simultaneamente, ao mesmo tempo, e isso possibilita o quê? Que os próprios brasileiros da região de Pernambuco, com alguns portugueses, né, que agora já somos novamente de Portugal, expulsem os holandeses da região do Nordeste do Brasil com um movimento chamado Insurreição Pernambucana, tá? Insurreição Pernambucana. Entendido? Então, caso perguntem na prova para vocês quais foram os motivos pelos quais os portugueses foram expulsos da região brasileira, vocês citam esses dois motivos, tá? Primeiro motivo, crise na administração da Holanda em relação a Pernambuco, com a saída de Maurício de Nassau da liderança. E segundo motivo, o fim da União Ibérica através do estabelecimento, né, da dinastia de Bragança na monarquia portuguesa. Ok? Dúvidas em relação a esse momento?
o nome desse processo é chamado de insurreição pernambucana, tá? Temos brasileiros e portugueses lutando, né, para expulsar os holandeses, pois o casamento já não deu certo, né, entre Holanda e Brasil. Dúvidas em relação a isso? Ok. Então, vamos lá, dar continuidade. Tem muita coisa para que possamos estudar. Entender esse primeiro período, né? Ou essa primeira período não. Essa parte que a gente tem as invasões da França, as invasões da Holanda e a questão da União Ibérica, certo? Vamos colocar isso como a segunda fase do período colonial. Lembrando sempre, temos o período pré-colonial, 1500 a 1530, aí depois temos, né, o Brasil colônia. Como é que a gente divide esse momento do Brasil colônia? A gente pega essa primeira fase, que é o período ali que vai de 1530, né, até 1580, 1590, quando temos o ciclo da cana-de-açúcar, as capitanias hereditárias e o governo geral. Após isso, nós temos a segunda fase, que nós temos a questão da União Ibérica, as invasões francesas e holandesas. Então, a gente está meio que nessa segunda fase do Brasil colonial. Dando continuidade a isso, teremos agora os bandeirantes, tá? Nós teremos os bandeirantes. Nós já estamos em que século? Estamos no século, metade do século XVII, indo para o século XVIII. Vou colocar aqui no chat aqui para ficar bem explicadinho para vocês, tá? Que assim fica melhor. Vocês possam se localizar. A gente sempre tem que estar fazendo esse exercício aqui, que é um exercício importante de localização dos nossos estudos. Então, a gente tem aqui, ó. Então, só para que vocês possam se localizar, a gente já falou em história do Brasil o que exatamente? Tudo isso aqui, ó, tá? A gente já falou sobre o período pré-colonial, isso aqui foi as primeiras aulas que vocês tiveram comigo de história do Brasil, tá? Eu não coloquei aqui o que nós estudamos no período pré-colonial, porque vocês já sabem, tá? Descobrimento, o escambo, feitorias, pau-brasil, tudo isso, tá? Aí começamos Brasil Colônia, isso aqui nós estudamos inclusive em sala de aula, tá? E nessa primeira fase que estudamos do Brasil Colônia, nós estudamos as capitanias, o governo geral e a cana-de-açúcar, tá? Beleza? E agora concluímos essa partezinha bem aqui, ó, onde nós temos, tá, a segunda fase desse Brasil colonial. Nós falamos sobre as invasões francesas, holandesas e a União Ibérica, certo? Qual é a próxima fase? Para onde iremos? Nós iremos agora para o Brasil colonial
Vamos falar sobre a terceira fase, tá? Do Brasil colônia. O que teremos nessa terceira fase? Teremos o bandeirismo, ou bandeirantes, né? Teremos o ciclo do ouro, né? Ciclo da escravidão, certo? Iremos ter também a administração pombalina. Okay? Então, nessa terceira fase da história do Brasil, teremos isso aqui, ó, tá? O bandeirismo, o ciclo do ouro, o ciclo da escravidão e a administração do Marquês de Pombal, a administração pombalina, certo? Ok? Beleza? Então, isso aqui não é regra, tá? Isso aqui não é uma espécie de regra que vocês têm que colocar debaixo do braço e estudar de acordo com isso aqui, tipo fase 1, fase 2, fase 3. Não. Brasil Colônia é uma coisa só. Todos esses eventos que estão dentro dessas fases que eu coloquei aqui para vocês, fazem tudo parte do Brasil Colônia. A forma mesmo de divisão é pré-colonial, Brasil Colônia, período joanino e por aí vai. Só que é interessante a gente subdividir o período do Brasil Colônia, porque nós temos muitos acontecimentos, muitos eventos. E quando a gente divide, fica mais fácil para que nós possamos visualizar as coisas, ok? Ah, professor, e as épocas, as datas? O senhor não vai colocar as datas ali da fase 1 do Brasil Colônia, da fase 2 e sucessivamente? As datas, como elas são muito próximas, questão de 10, 50 anos, isso para a história é algo muito próximo, a gente acaba não datando. A gente coloca apenas da seguinte forma: Brasil Colônia, todas as fases vão de 1530 a 1888, certo? Então, toda essa história vai se desenrolar, né, ao longo desse período, ó, 1530 a 1808, ok? Compreendido? Claro que tem datas que são importantes vocês lembrarem, como, por exemplo, data da criação das capitanias hereditárias, que já faz parte do Brasil colonial, 1535, né? Data da invasão dos franceses na região do Maranhão, 1612. Data da União Ibérica, 1580 a 1600, né? 1630, né? 1620. Então, essas datas são importantes, perdão, 1640. Essas datas são importantes que vocês lembrem, ok? Então, todas essas datas estão inseridas ao longo desse período. Ok, então vamos lá falar sobre o bandeirismo. O que era o bandeirismo? O bandeirismo foram os movimentos, né, de expedições realizadas por portugueses e por brasileiros, tá, representantes ou não da coroa portuguesa, a regiões centrais do território do Brasil, ok? Então, essas expedições, elas passaram a ser chamadas de bandeirismo ou bandeirantes. Inclusive, isso vem da questão dos indígenas, né? Uma tradição que eles tinham de, no momento das guerras ou de incursões a outros povos,